Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos aqui à nossa Degrau Cultural. Na nossa aula do dia de hoje, a gente vai dar continuidade lá à nossa aula passada, quando falávamos a respeito de características físicas do estado do Rio de Janeiro, de maneira muito especial a respeito do clima. Na aula passada, nós havíamos falado lá sobre os fatores do clima, aquilo que determina, o clima numa determinada localidade. Na nossa aula de hoje, a gente quer entrar lá no clima específico do estado do Rio de Janeiro. Então, o que é importante você lembrar, É importante você lembrar que o clima é diferente de tempo. Tempo são as condições atmosféricas num dado momento. Clima é o conjunto, de características do tempo observadas durante um longo período, que dá para determinar, então, as características, a tipologia climática de uma dada localidade. Pois bem, o estado do Rio de Janeiro só tem dois tipos climáticos, o que nós chamamos de tropical litorâneo e aquilo que nós entendemos como tropical de altitude. Bom, o tropical litorâneo é aquele que pega toda a faixa litorânea do território do estado do Rio de Janeiro, porção leste do território do Rio de Janeiro, onde nós vamos encontrar uma planície costeira, também chamada de litorânea, que faz fronteira imediata com o Oceano Atlântico. Nessa área, nós vamos ter um tropical atlântico, também chamado de tropical litorâneo. E quais são as características desse tipo climático? Primeiro, elevadas médias térmicas, ou seja, temperatura elevada, na média circulando aí entre 22, 24, 26 graus ao longo do ano. Portanto, média térmica típica de um clima tropical que fica lá entre o Trópico de Capricórnio e a linha do Equador. Portanto, uma alta incidência solar, o que acaba determinando aí uma temperatura mais elevada. Pouca amplitude térmica anual. O que é a amplitude térmica anual? É a diferença entre a maior e a menor temperatura média observada ao longo do ano. Então, as estações mais quentes, como verão, primavera-verão, e as mais frias, como outono e inverno, não têm uma diferença entre a maior temperatura média observada durante o ano e a menor temperatura média muito acentuada. Portanto, a amplitude térmica anual é considerada baixa. A gente vai observar que o índice pluviométrico, a quantidade de chuva, está concentrada no período basicamente do verão. Então nós temos nessa região um verão chuvoso e um inverno relativamente seco. Nós vamos ter uma atuação predominante no verão da massa tropical atlântica, que é uma massa quente e úmida, e no período do inverno, muitas vezes nós temos a penetração de uma massa polar atlântica fria e úmida, que provoca a queda da temperatura nessa região, ok? Vamos botar isso no quadro então para você? Vem para cá, pessoal. Então, para a gente falar um pouquinho a respeito do clima no Rio de Janeiro. Então, aqui nós temos os climas no nosso estado do Rio de Janeiro. Dois conjuntos climáticos, Primeiro, o clima tropical litorâneo. Lembrando que o tropical litorâneo também é chamado de tropical atlântico. E nós temos o tropical de altitude. Em relação ao primeiro, que é o que nos importa, o tropical litorâneo, o que nós vamos encontrar de características,
Primeiro, elevadas médias térmicas. Pouca amplitude térmica anual, lembrando lá que é a diferença entre a maior e a menor temperatura média observada ao longo do ano. Então, pouca amplitude térmica anual, via de regra, verão chuvoso, inverno relativamente seco. No período do verão, uma forte atuação da MTA, massa tropical atlântica, que é quente e úmida. E no período do inverno, nós temos a penetração, por vezes, da massa polar atlântica, que é fria e úmida, provocando as famosas frentes frias que caem, que permitem a queda da temperatura nessa região. Para a gente não perder tempo, vamos dar uma olhadinha aqui para o nosso material. Então, o território do estado do Rio de Janeiro se divide, sob o ponto de vista climático, em dois climas, O tropical úmido, também chamado de tropical litorâneo, lembrando, Tropical úmido, também chamado de litorâneo, ou atlântico, e o tropical de altitude. O que nós vamos encontrar no tropical úmido, Elevadas médias térmicas, uma média de temperatura entre 22 a 24 graus Celsius, pouca amplitude térmica anual, variação entre a maior e a menor temperatura média observada ao longo do ano, um elevado índice pluviométrico, quantidade de chuva, marcante um verão chuvoso e um inverno seco. Na média nessa região, chove entre 1.000 a 1.500 milímetros anuais. Observe aqui que na nossa prova pode cair isso aqui, que nós chamamos de climograma. É muito fácil você entender o climograma. Do lado esquerdo fica normalmente a precipitação. Lembrando lá, Precipitação é chuva. E essa chuva é medida em milímetros. Do lado direito, nós temos a temperatura, medida em graus Celsius. A quantidade de chuva, ela é representada por essas barras em azuis. Barras azuis, perdão. Aqui, a quantidade de chuva. E a temperatura é representada aqui pela nossa linha. Então, você vai observar que nos meses de outono, inverno, e aí nós estamos falando aí, nos meses que vão pegar maio, junho, julho, agosto até o início de setembro, observe que a linha de temperatura cai, e o índice pluviométrico, representado pelas barras em azul, também é menor. Quando nós entramos no período primavera-verão, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, início de março, observe que ocorre o contrário, A temperatura sobe e o índice pluviométrico também. Então, observe, O climograma é de fácil interpretação. As barras em azul é a quantidade de chuva em milímetro e a linha é a temperatura em graus Celsius. No período do outono
inverno, observe como a temperatura cai, observe a temperatura aqui, ó, nesse ponto, né, tracejando para cá em torno, né, de 21 a 22 graus, e observe que o índice pluviométrico também é um dos menores. No entanto, né, novembro, dezembro, janeiro e fevereiro, período, né, de verão, observe como a temperatura sobe para algo em torno de 25 graus e o índice pluviométrico também é maior. Portanto, observe que embaixo eu tenho os meses, de janeiro a dezembro, do lado esquerdo a quantidade de precipitação, de chuva em milímetro, e do lado direito a temperatura em grau Celsius. O climograma mostra, então, a quantidade de chuva e de temperatura em cada um dos meses do ano. Sendo assim, nós temos um outro tipo, né, de clima no estado do Rio de Janeiro, que é lá o tropical de altitude, que vai encontrar basicamente a área, né, de planaltos e serras do leste e sudeste, da qual parte dele está no estado do Rio de Janeiro. Nós temos, por exemplo, cidades como Petrópolis, Teresópolis, Nova Friburgo, que está na área lá de planaltos e serras do leste e sudeste e, portanto, num clima tropical de altitude. Aí a característica muda, porque entra o fator altitude. Portanto, nós aprendemos em aula anterior que quanto maior a altitude, menor a temperatura. E, portanto, à medida que a altitude se eleva, a média térmica cai. Então, você tem nessa região moderadas médias térmicas e uma maior amplitude térmica anual. Ou seja, a diferença entre a maior média térmica ao longo do ano, normalmente alcançada no verão, e a menor média térmica do ano, normalmente alcançada no inverno, ela é maior. Então você tem temperaturas mais amenas, uma amplitude térmica anual maior, um índice pluviométrico maior. Esse índice pluviométrico chega a 2.500 milímetros por ano, portanto chega a chover quase 1.000 milímetros a mais do que no tropical úmido, né, do litoral, um índice de umidade maior, da mesma maneira que no litoral você tem um verão chuvoso e um inverno relativamente seco, e você tem a presença nessa região do que nós chamamos de chuva orográfica. A palavra oro significa montanha, então é uma chuva de relevo, é uma chuva de montanha. Vamos tentar explicar como é que ela funciona. Vem para cá. Então, né, eu tenho um segundo tipo climático, que é o tropical de altitude. O tropical de altitude, ele tem como características, né, moderadas médias térmicas, não é muito quente, em virtude do fator altitude. Quanto maior a altitude, menor a temperatura. O clima é considerado ameno. Você tem maior amplitude térmica anual, a nossa diferença, né, entre a maior e a menor temperatura média observada no ano. Da mesma maneira que no tropical úmido, você tem, via de regra, um verão chuvoso e um inverno seco. Você tem a atuação das mesmas massas de ar da área úmida, a MTA quente e úmida, com atuação mais presente no período do verão,
E no período do inverno, uma forte penetração da massa polar atlântica, fria e úmida, que acaba provocando a queda na temperatura, né, no período do inverno. Petrópolis, Teresópolis, Nova Friburgo, chega a ter temperaturas que em altitudes maiores nesses municípios beira ao negativo, se não negativo. A gente vai poder perceber que nessa região nós temos um tipo de chuva que nós chamamos de orográfica, também conhecido como chuva de relevo. Então, a gente vai botar um esqueminha aqui para você tentar entender como é que isso funciona. Bacana? Então, o que acontece, né? Eu tenho aqui a área do litoral, e na área do litoral nós temos uma massa, que é a massa tropical atlântica, que nós sabemos que é quente e úmida. Essa massa, no período do verão, sobretudo, ela é mais intensa e por uma diferença de pressão atmosférica, né, essa massa ela vem do litoral em direção ao interior do continente. Ocorre que, à medida que eu saio da zona litorânea do estado do Rio de Janeiro e adentro ao interior do estado, nós temos aí o fator altitude. E aí o que ocorre, né? Essa massa é uma massa ascensional, ela está subindo, né? Só que nós aprendemos que quanto maior a altitude, menor a temperatura. E aí o que acontece? À medida que essa massa ascende, né, ao longo do relevo, ela vai alcançando altitude maior e vai perdendo temperatura. Resultado, a água que está presente, né, nessa nuvem começa a se condensar. A primeira consequência disso, né, é que na área de serra, como na Serra de Petrópolis, de Nova Friburgo, de Teresópolis, é uma névoa. Lembrando que a névoa é água que já começa a se condensar. Eu começo a ter uma neblina, que são pequenas gotículas de água, e finalmente eu tenho a chuva. À medida em que essa massa ultrapassa o relevo, ela já deixou a umidade do outro lado e, portanto, ela tende a se encaminhar de maneira menos úmida ou seca. É isso que nós chamamos de chuva orográfica, também conhecida como chuva de relevo. Tudo bem? Bacana aí? Então vamos lá, vamos dar uma olhadinha no nosso material. Onde é que nós temos, professor, o tropical de altitude? Na região serrana do Rio de Janeiro, Petrópolis, Teresópolis, Nova Friburgo e outras, e também na região de Itatiaia, onde inclusive nós vamos encontrar lá, né, o Pico das Agulhas Negras. Você tem uma moderada média térmica, a média anual é de 16 graus, os verões variando entre quente e ameno, e na maioria das vezes chuvosos, e o inverno frio e seco. Você tem uma maior amplitude térmica anual, variação entre a maior e a menor temperatura média observada no ano, um elevado índice pluviométrico, concentrado no verão, portanto, verão chuvoso, inverno relativamente seco. O índice pluviométrico fica próximo da casa dos 2.500 milímetros ao ano. Isso porque você tem lá um tipo de chuva que nós chamamos de relevo,
também chamado de chuva orográfica. Então, observe aqui o clima tropical de altitude, né? Então, lembrando, né? Embaixo eu tenho os meses do ano. Do lado esquerdo, eu tenho o índice pluviométrico. E o que representa o índice pluviométrico, professor? As barras, né? Nesse caso, são barras aí meio vermelha, meio laranja. E do lado direito, eu tenho lá a temperatura. Essa temperatura medida em graus Celsius. Observe lá que os meses, né, mais frios do ano começam aqui por volta de abril, né? Queda de temperatura, observe aqui a temperatura já caindo. Em julho costuma ser o mês mais frio do ano e isso vai até o mês de setembro. Então, exatamente entre o período, né, outono e inverno, bem frio, temperatura aqui, ó, né, nesse ponto, né, chegando na casa aproximada de 16 graus Celsius. E observe lá que nos meses de novembro, dezembro, janeiro e fevereiro, primavera, verão, perdão, a temperatura sobe para algo em torno de 21 graus, né, e ao mesmo tempo que o índice pluviométrico também se eleva, né? Então, verão chuvoso, inverno relativamente seco, verão temperatura amena, inverno temperatura muito baixa. Sendo assim, observe que nessa região é comum a chuva orográfica, né? Então, o ar quente e úmido, ele é ascensional, ele sobe o relevo, à medida que ele sobe, ele encontra, né, mais altitude. Quanto maior a altitude, menor a temperatura. Resultado, a água presente na nuvem se condensa e chove. Resultado, do outro lado, passa o ar mais seco e, portanto, a área de encosta recebe a maior quantidade de chuva. Esse tipo de chuva orográfica, conhecida como chuva de relevo, muito comum em Itatiaia e também na região serrana do estado do Rio de Janeiro. Bom, pessoal, a gente vai ter então que olhar como é que esse tipo de questão caiu em prova, né? Então vamos lá. Analise o gráfico de precipitação. Pegou prova como essa? Primeira questão é lembrar, né? Você tem aqui a quantidade de chuva, que é o nosso índice pluviométrico. Em milímetro, né? E aí ele está colocando aqui, né, em mais escuro, a precipitação no Rio de Janeiro no período de 1961 a 1990. Aí ele coloca assim, precipitações em Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Assinale a alternativa que explique as diferenças de precipitação entre as cidades do Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Então, observe lá que no mesmo período, Belo Horizonte, tudo bem, é mais úmida do que a cidade do Rio de Janeiro. Então, vamos lá. A diminuição da precipitação nos meses de abril a setembro, então vamos lá, mês de abril até setembro, em Belo Horizonte, é decorrência do aumento da massa de ar equatorial continental em Minas Gerais. Primeira coisa,
a massa equatorial continental não chega a Belo Horizonte, né? E no período de abril a setembro é o período outono-inverno. E, portanto, o menor índice pluviométrico se dá aí, basicamente, pela retrocessão, pela diminuição da influência da massa polar atlântica e pelo avanço da massa polar atlântica. Segunda, a maior ocorrência da precipitação nos meses de outubro a março em Belo Horizonte é consequência da atuação mais intensa nesse período da massa polar atlântica. Polar atlântica atua de maneira mais intensa no inverno. Mas observe que ele colocou do período de outubro a março, que é o período primavera-verão, onde a massa mais atuante, nós aprendemos, é a massa tropical atlântica e não a polar atlântica. Alternativa falsa. Terceira, as chuvas se distribuem com maior regularidade ao longo do ano no Rio de Janeiro, devido à constante influência da massa tropical atlântica nessa área do litoral. Alternativa verdadeira, gabarito letra C, uma massa quente e úmida. Professor, por que não é a letra D? A precipitação entre outubro e março, no Rio de Janeiro, é menor, em comparação a Belo Horizonte, devido à densidade maior das edificações, fator que dificulta a precipitação. Pessoal, prédio, edificação, não altera índice pluviométrico. Alternativa falsa. A precipitação mais elevada, entre outubro e março, em Belo Horizonte, decorre da atuação da massa de ar tropical continental, que é mais úmida que a massa tropical atlântica. A gente aprendeu em aula anterior. Massa tropical continental é quente e seca. Massa tropical atlântica é uma massa quente e úmida. Então, o que está errado? É que ele falou que a massa tropical é mais úmida? Não, ela é mais seca que a massa tropical atlântica. Alternativa falsa. Assistiu nossa aula aqui na Degrau, tem como matar a questão, não tem como ter dúvida. Próxima questão, pergunta assim: as porções orientais do território brasileiro, em termos de clima, sofre maior intervenção da massa de ar. Vamos lembrar. Como é que a gente divide, né, o nosso planeta e o nosso país? Então vamos desenhar lá, que isso vai ajudar a gente. A primeira forma de dividir o planeta é assim, pela linha do Equador. A porção norte do planeta é chamada de setentrional, às vezes conhecida como boreal. A porção sul do planeta, da qual o Brasil tem a maior parte do território, é chamado de meridional, também conhecido às vezes como austral. Como o Brasil está numa posição aqui, ó, você vai perceber que a maior parte do território brasileiro, aqui o Brasil, a maior parte está na zona meridional do planeta. Tudo bem? Bom, mas qual é a segunda forma de nós dividirmos, professor? A segunda forma é tendo como medida o meridiano de Greenwich, né? E aí eu tenho a porção leste
e a porção oeste. Observe que a porção oeste também é chamada de porção ocidental. A porção leste é chamada de oriental. O Brasil, na sua totalidade, aqui o Brasil, está na porção ocidental do planeta. Então, por que ele falou da porção oriental do Brasil? Porque daí ele está construindo o mapa brasileiro, né? Então, olha para cá. Se eu pegar o mapa do Brasil, eu tenho aqui norte, sul, leste e oeste. A porção norte do Brasil será chamada de setentrional. A porção sul do Brasil de meridional. A porção leste do território brasileiro, oriental. E a porção oeste do território brasileiro, ocidental. Beleza? Bacana, né? Não podemos ter dúvida disso na hora da prova. Se eu posso aplicar isso para o planeta, eu posso aplicar isso para o Brasil. Bacana? Então vem para cá. Ele está dizendo, a porção oriental do território brasileiro, em termos de clima, sofre a maior intervenção da massa de ar. Então vamos lá. Primeira questão, né? Traçar aqui o Brasil, leste, oeste. Porção oriental é leste. Porção ocidental, oeste. Quais são as massas de ar que atingem o Brasil? Vamos lembrar, né? Aqui eu tenho a linha do Equador, que corta o Brasil ao norte, e aqui eu tenho o Trópico de Capricórnio. No norte, eu tenho a massa equatorial atlântica, quente e úmida. Eu tenho aqui a massa equatorial continental, que também é quente e úmida. Aqui eu tenho a massa tropical atlântica, quente e úmida. Desse lado de cá, eu tenho a massa tropical continental, quente e seca. E por aqui, professor, a massa polar atlântica, fria e úmida. Você aprendeu comigo. Então, vem lá. A porção oriental do território brasileiro, porção oriental, essa aqui, em termos de clima, sofre maior intervenção de qual massa de ar? Está aqui, ó, massa tropical atlântica. Tropical atlântica, gabarito, nossa letra D de dado. Legal? Vamos conferir? Primeira questão, letra C. Segunda questão, a nossa letra D. Bacana? Bom, pessoal, com isso, então, a gente encerra essa aula por aqui. Mas não encerramos aí o tópico sobre características físicas do estado do Rio de Janeiro. A gente vai ter oportunidade de falar um pouco mais desse assunto em nossas aulas à frente. Legal? Um abraço imenso para você, bons estudos e até o nosso próximo encontro. Até lá!